Olá, boa tarde. Segunda-feira, semana começando e o NT Sul já está chegando na telinha da sua TV Cachoeira, TV Novo Tempo, como sempre, trazendo as principais informações do dia. E para mim também, ano de 2022 começando, ao menos aqui na apresentação do telejornal NT Sul. Confira comigo agora os destaques da edição deste 24 de janeiro. Ponte na localidade de Pinheiros, no interior de Cachoeira do Sul, no Piquiri, desaba enquanto carreta carregada com toras de madeira tenta atravessar. No quadro Educação, Denise Belladonna fala sobre como a leitura pode deixar mais potentes os cérebros das crianças. A Associação Pelo Amigo inaugura totem em homenagem ao cachorro Bruno, que foi morto a tiros em 2018. Cachoeira do Sul tem mais uma vítima de afogamento no rio Jacuí. O corpo do homem de 31 anos foi encontrado ontem. E tem ainda um bate-papo com um mestre e doutor em engenharia florestal sobre a situação dos nossos recursos naturais nesse período de seca. E o NT Sul traz também a sua participação. Envie para o nosso WhatsApp a sua opinião, a sua foto, o seu vídeo. O número para você participar é o 51997697129. Também dá para participar pelo Face, comentando na transmissão ao vivo, lá em facebook.com/TV Cachoeira. Vá participando agora, porque o NT Sul já está no ar. A Secretaria da Saúde de Cachoeira do Sul voltou a emitir os boletins com os dados da Covid-19 nos fins de semana. Isso por causa do acúmulo de casos que vinha ocorrendo. E nós vamos conferir agora os números divulgados nos últimos 3 dias, sexta, sábado e domingo. No total, nesses dias, o município teve 466 casos confirmados. Só no sábado foram 188. Os suspeitos foram 251 e outros 162 foram descartados. Mais 447 estão recuperados da Covid-19 e um óbito foi confirmado neste mesmo período. A vítima foi um homem de 49 anos que faleceu no Hospital de Caridade e Beneficência no sábado, dia 22. Também ocorreram outros 2 óbitos de pacientes com coronavírus. Uma mulher de 62 anos e um homem de 64 anos. Desde o início da pandemia, Cachoeira soma 13.912 casos confirmados e 379 estão como suspeitos. 14.498 já foram descartados e 13.006 estão recuperados. Os óbitos de pacientes com a Covid-19 são 215 no total. E o total de óbitos ainda como suspeitos é 3. Os 2 que eu mencionei anteriormente e outro que já estava como suspeito desde a semana passada. O número de casos ativos agora é 691. A Secretaria de Inclusão Social de Cachoeira do Sul não tem atendimento ao público hoje e também amanhã. Os lares transitórios 1 e 2 tiveram 15 positivados para a Covid-19 entre crianças e funcionários. Com isso, funcionários foram realocados para a substituição dos afastados. E o fim de semana foi marcado por uma homenagem em Cachoeira do Sul. A Associação Pelo Amigo, atuante na causa animal, inaugurou o totem Bruno, uma lembrança a um cachorro de rua que foi morto a tiros em 2018. O animal era de rua e transitava com frequência pela Avenida Brasil. O totem fica na rotatória das 5 esquinas. O Bernardo Miller foi ao local conversar com a vereadora Adriana Paladino, idealizadora desse monumento. Boa tarde, Bernardo. Boa tarde, Daniel. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Olha só, na última semana um grande mistério se criou aqui na rotatória das 5 esquinas, com um monumento coberto por um pano. Eu vou pedir para o Hermes apontar a câmera lá ao fundo, porque se tratava de uma homenagem ao cãozinho Bruno, que morreu no ano de 2018 a tiros aqui nesse mesmo local, aqui nas 5 esquinas. E durante o sábado, a vereadora Adriana Paladino, que também é responsável pela Associação Pelo Amigo e outros membros da causa animal, participaram da inauguração desse totem que faz uma justa lembrança ao cãozinho Bruno, que morreu no ano de 2018 e causou uma grande repercussão aqui na cidade. O vereador está aqui ao meu lado sobre essa inauguração, essa justa homenagem, né, vereadora, sobre essa morte desse cãozinho que era muito querido aqui pelos lojistas da Avenida Brasil. Enfim, era um cão andarilho, mas que todo mundo tinha um pouquinho de carinho e afeto por esse animal que acabou sendo morto. Boa tarde. Boa tarde, isso mesmo.
O cão Bruno, até para as pessoas entenderem, ele não queria ter casa. Ele era um cão livre, porque ele gostava do convívio com as pessoas, né? Ele ficava aqui nas 5 esquinas, ele ficava nas folhagens, ele ficava na igreja, ele recepcionava as pessoas na igreja, então ele era um cão muito amoroso. Muitos tentaram adotá-lo, mas ele não queria, ele queria essa interação com as pessoas, né? Então, desde que ele morreu, eu gostaria de ter feito essa homenagem, né? E eu não me lembro bem, mas eu acho que nem rotatória tinha na época. Depois que surgiu a rotatória, me deu essa vontade de fazer, não, a gente tem que fazer uma justa homenagem dele onde ele morreu. E homenagens como essa estão espalhadas pelo mundo, pelo Brasil, então nada mais justo do que fazer uma linda homenagem dessa para o Bruno. Vereadora, como surgiu essa ideia? Isso é desde 2018, isso não é algo recente, né? Você já programa a criação desse totem há muito tempo, né? Há muito tempo. No nosso pensamento, o primeiro pensamento era fazer uma estátua. A gente procurou alguns lugares, a gente queria fazer, na verdade, uma escultura do Bruno, né? A gente procurou o pessoal do Jardim da Escultura, mas eles não estavam mais fazendo para externo, só para o parque deles. E aí, pensando, eu falei assim, não, vou fazer um totem. Essa imagem que a gente fez ali foi feita por uma empresa de Santa Catarina, que já faz algumas imagens para nós, né? De alguns animais que a gente perdeu, faz algumas homenagens. Então a gente recorreu a eles fizeram essa imagem do Bruno, que ficou muito linda. E a imagem do totem foi feita pelo amigo. Então a gente tem um grupo de pessoas que fazem esse tipo de trabalho e está aí. Ficou bonito, não ficou? Ficou bonito. Vereadora, tem uma poesia, também alguma frase. Por que da escolha dessa... Como é que foi o critério para escolher esse poema? É porque, na verdade, aquele é um trecho da música do Tim Maia. Quando a gente fez a caminhada, uma semana depois que o Bruno faleceu, a gente fez uma caminhada daqui das 5 esquinas até a praça. E nós fomos na chuva, chorando e cantando essa música aí. Então, nada mais justo que botar porque, na verdade, esse trecho dessa música é para quem perdeu alguém importante, né? E o Bruno não deixa de ser alguém, não é porque era um cão que não era alguém. Então, eu escolhi, na verdade, esse pedaço dessa música para homenagear o Bruno, lembrando da nossa caminhada daquele dia. Bom, a rotatória é um espaço onde a grande comunidade cachoeirense circula aqui durante o dia e, claro, chama muita atenção o totem que fica aqui de frente à Avenida Brasil, acesso a Júlio de Castilhos. Para a gente encerrar, vereadora, o que se evoluiu na causa animal aqui em Cachoeira do Sul depois da morte do cão Bruno? O que se discutiu, o que mudou de fato aqui em Cachoeira do Sul depois do ocorrido lá no ano de 2018? Eu acho que a primeira prova de como é importante da causa animal é a minha eleição. 685 votos, uma pessoa que, primeira vez que se candidatou, eu acho muito importante. Não foi a Adriana Paladino, foi a causa animal que foi eleita, né? O primeiro passo foi esse. E eu acho que sim, com o governo do Zé Otávio, a gente está percebendo que as coisas estão melhorando, né? E tem mais fiscalização, mais pessoas estão tendo mais consciência. Claro, eu acho que o abandono tem aumentado bastante. Acho que quanto mais você resgata, mais as pessoas acham no direito de abandonar. Mas isso é uma coisa que a gente vai lutar todos os dias, para combater o maus-trato, combater o abandono também. Eu acho sim que nós, de 2018 para cá, nós evoluímos muito, mas temos muito que evoluir ainda. Tá certo. Obrigado então à vereadora Adriana Paladino, relatando toda essa justa homenagem que aconteceu no último sábado. A vereadora foi a grande responsável, junto com outros membros da causa animal, que inauguraram então o totem do cãozinho Bruno. Ali a imagem dele, o desenho com umas asinhas representando a grande figura do cão Bruno, que era muito querido aqui pela comunidade cachoeirense, principalmente aqui na Avenida Brasil. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Bernardo, pelas informações. E aí, você que está em casa, o que achou da instalação desse totem, né, que gerou toda uma expectativa na cidade sobre o que seria, que totem seria esse, né, que monumento seria. E é aí, portanto, uma lembrança sobre o cuidado que precisamos ter em relação aos animais, pelo menos de não maltratar, ao contrário, ter todo um sentimento em relação à posse responsável. Bom, nossas redes sociais estão abertas para a sua participação, viu? Já está aí na nossa telinha, no seu vídeo aqui embaixo, o nosso Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. Você pode escrever para a gente lá na nossa live, estamos transmitindo nas redes sociais, no Face, no YouTube, o mesmo conteúdo que vai ao ar na televisão, em rede aberta, na Novo Tempo, para todo o Brasil, também através de live nessas redes, e você pode interagir com a gente aqui, mandando o seu recadinho, falando aquilo que você pensa. E claro, dá para participar também através do WhatsApp. Você pode mandar o seu áudio, seu vídeo, sua foto, seu texto
sua mensagem e a gente põe aqui na nossa telinha. O número também está aí na sua tela, o 51 99769 7129. Vai participando, estou esperando o seu recadinho, viu? Bom, a gente muda de assunto para falar agora de uma questão de infraestrutura. Uma carreta que transportava toras de madeiras foi peso demais para a ponte de madeira da localidade de Pinheiros, no Piquiri, interior de Cachoeira do Sul, próximo à divisa com Encruzilhada do Sul. O acidente aconteceu na sexta-feira. A estrutura não aguentou. A ponte de Pinheiros, no Piquiri, estava sinalizada com capacidade máxima para 15 toneladas. O caminhão que caiu no vão pesava, com a carga, em torno de 55 toneladas. O acidente aconteceu sexta-feira e não teve feridos. Por mensagem, o secretário do Interior, Marcos Carneiro, disse que o caminhão e a carga foram removidos ainda sábado à tarde. Ele já esteve no local com o secretário de Obras de Encruzilhada para a realização de trabalho conjunto. Auxílio da Todesmad também será solicitado. Segundo o secretário, as madeiras para a construção de uma nova ponte já estão sendo providenciadas. Os responsáveis pelo acidente também vão ajudar. Enquanto a ponte estiver em obras, a opção de desvio é pela Lomba Grande. Essas pontes de interior, especialmente essas estruturas mais antigas, especialmente de madeira, são sempre uma dor de cabeça aqui em Cachoeira do Sul. E, claro, é necessário que o poder público melhore essas estruturas para o escoamento da produção e para que situações como essas não se repitam. E a gente continua falando sobre infraestrutura. A Prefeitura de Cachoeira do Sul encaminhou ao DENIT e também ao Superintendente Estadual um ofício pedindo a liberação da Ponte do Fandango. Esse é um pedido dos empresários do ramo orizícola aqui de Cachoeira do Sul. A solicitação é para que seja autorizada a passagem de caminhões até 36 toneladas e também o caminhão do Corpo de Bombeiros, que tem sido chamado com frequência para combate a incêndios. E destacando para você que, quem sabe, não sabe do que se refere a questão da Ponte do Fandango, ponte que nesse momento aqui na BR-153 está liberada apenas para passagem de veículos leves, para pequenas caminhonetes também, mas a passagem de caminhões neste momento está proibida, a ponte está fechada para esses veículos pesados. Segunda-feira é dia do quadro Educação aqui no NT Sul. Hoje a Denise Belladonna fala sobre o papel da literatura na formação de um cérebro mais potente para a criança. Boa tarde. Sempre insistindo na leitura, principalmente nas férias, digo que, segundo a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, nosso país perdeu, nos últimos 4 anos, mais de 4.600.000 leitores. A internet e as redes sociais, causadoras da diminuição da concentração, estão entre as principais razões para a queda no percentual de leitores, que apresentam dificuldade para ler um texto longo, por exemplo. Pesquisas científicas realizadas na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, e no Instituto Nacional Francês de Saúde e Pesquisa Médica, comprovam que a leitura para a criança é capaz de formar um cérebro potente. Da mesma forma, Ilan Brenman, segundo autor brasileiro mais lido na China, com mais de 70 livros publicados pelo mundo, mestre e doutor em educação pela Universidade de São Paulo, a USP, afirma com convicção: o livro é potência na cabeça da criança. E não o livro digital, observem, o livro de papel. O objeto livro impacta na vida da criança. Nesse mundo cada vez mais digital, a biblioteca de papel, feita de livros reais, nunca foi tão importante na vida das crianças, defende Ilan Brenman. Sigo trazendo as considerações de Ilan, um dos principais escritores da literatura infanto-juvenil do Brasil, quando ele fala da necessidade de bibliotecas acessíveis para as crianças. Ele esclarece que não fala da biblioteca digital, como já chamei a atenção, que pode coexistir quando se fala em literatura. Ele acredita que o futuro não será digital. O Brasil, ele ainda coloca,
É o país com as crianças mais conectadas do mundo. E estamos indo para o abismo, largando as coisas mais importantes. Neste mundo cada vez mais digital, a biblioteca de papel, feita de livros reais, nunca foi tão importante na vida das crianças. Parece que essa fala está na contramão do que acontece, mas o certo é que diversos estudos sobre os efeitos da internet no cérebro das crianças e dos adolescentes têm mostrado efeitos negativos, desde a diminuição da empatia até o enfraquecimento da capacidade de tomar decisões. De acordo com a 5ª edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, realizada pelo Instituto ProLivro, em parceria com o Itaú Cultural, a internet e as redes sociais são as razões para a queda no percentual de leitores. A literatura torna o ser humano mais inteligente. Afinal, a palavra inteligência significa ler entre as linhas, poder escolher. A pessoa inteligente pode fazer escolhas e enxergar atrás das cortinas. Um conto de fadas, uma boa leitura infantil, contemporânea, uma boa música, desloca a criança do que ela está acostumada e traz o frescor, a reflexão, mudança de repertório. São imensas experiências que impactam a vida da criança. Mas tem um detalhe: se o professor não vive isso, ou se os pais não vivem isso, se não leem, há muita dificuldade para compreender todo esse processo e aceitar essa constatação. Os professores continuam sendo os mediadores dessa aprendizagem. O alerta é para que, se as pesquisas apresentam a leitura como agente do ensino e da aprendizagem, nós, educadores, de todos os níveis e de todas as áreas, devemos levar a sério essa ideia também. Até o nosso próximo encontro. Dicas importantes da Denise Belladonna, né, sobre literatura. É preciso ler. E quem sabe esse exemplo dos pais possa passar aos filhos também. E você, nesse comecinho de ano, que livro você leu aí nas suas férias? Ou mesmo, quem sabe, não teve férias? Que literatura que você mais gosta? Conte pra gente, mande sua mensagem aí nas redes sociais, porque daqui a pouquinho já tem o nosso primeiro bloco de interatividade e eu estou esperando o seu recado. Aliás, muito obrigado a você que já interagiu com a gente. Está na tela aí o nosso Facebook. Vou pedir para a nossa produção colocar o nosso WhatsApp também, através do qual você pode participar, mandar áudio, vídeo, foto ou apenas o seu texto e, claro, com todo carinho, a gente coloca aqui na telinha, 51997697129. Bom, nós vamos falar agora do seu bolso, sobre imposto de renda. Mais de 240 mil contribuintes que caíram na malha fina nos últimos anos do imposto de renda, mas que acertaram as pendências com a Receita, podem consultar a partir de hoje o lote residual de restituições do imposto pessoa física. O pagamento das restituições vai ser depositado diretamente na conta bancária informada na declaração do imposto de renda. Para consultar, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet, clicar em Meu Imposto de Renda e, em seguida, em Consultar a Restituição. O site da Receita é gov.br/Receita Federal. Se identificar alguma pendência na declaração, o contribuinte pode retificar corrigindo as informações. E a gente muda de assunto agora para falar do campo, de uma fruta que encanta pelo sabor e também pela beleza, a pitaia. Você sabe como ela é produzida? Vem conhecer um pouco mais sobre ela na reportagem da TV Bom Dia. Você conhece a pitaia? Já provou? Já ouviu falar? Esse fruto que é inusitado vem cada vez mais conquistando o coração de todos os consumidores. Alguns meses atrás, a reportagem do jornal Bom Dia fez uma matéria com a Magda e o Delésio, produtores de Três Arroios, que na época já fez muito sucesso. E hoje, nós resolvemos vir até a propriedade deles conhecer um pouquinho mais das 86 variedades produzidas aqui. Não foi o Delésio e a Magda que escolheram a pitaia, mas a pitaia que os escolheu.
Não estava nos planos do casal de agricultores investir nessa cultura, que ainda é pouco cultivada na região do Alto Uruguai. Por ser de difícil manejo e exigir uma série de fatores para a boa safra, muitos têm medo de apostar na pitaia, o que não foi o caso de Delésio. Quando ele viu, se apaixonou de cara pela fruta. E a esposa Magda também entrou de cabeça na busca por aprender mais sobre a planta, que ainda era desconhecida. Meu marido foi trabalhar fora, na casa de uma pessoa, em Marcelino Ramos, e conheceu a pitaia. E chegou um dia em casa e me disse assim, vamos plantar pitaia. Eu perguntei para ele o que era isso, né? Ele me disse assim, é um cactus que dá fruta. Eu ri da cara dele, eu disse, da onde isso? Sim, ele me disse, é um cactus que dá fruta. Aí começamos a pesquisar na internet, fomos atrás de mudas. No início compramos umas mudas que tinha em Erechim de um pessoal que veio de fora. E depois fomos para Caxias do Sul. E hoje temos mudas de tudo que canto do mundo. Com o passar do tempo, os produtores foram perdendo medo e se aperfeiçoando ainda mais no cultivo da pitaia. A pitaia ela é polinizada somente de noite. Só à noite, no outro dia a flor já fecha. Então assim, se tiver um tempo para chuva, que ela não se poliniza sozinha, que tem que fazer a polinização cruzada, você tem que cobrir ela para a chuva não pegar. Aí se ela se poliniza sozinha não tem problema, mas mesmo assim tu tem que polinizar, porque dela dá frutos maiores, mais saborosos. Poda semanalmente, porque ela cresce muito, daí o que acontece? Ela vai botar a força no broto e não no fruto. Adubação nossa aqui somente orgânica. A gente não bota nada de químico, até porque a gente tem certificado de orgânico, mas é bem trabalhoso. Em maio de 2021, o Grupo Bom Dia conheceu a história do casal e a matéria repercutiu e muito nas redes sociais, pois a beleza da fruta desperta os olhares e interesse de muita gente. Hoje, conversando novamente pessoalmente com os agricultores, foi possível conhecer a propriedade que, mesmo simples, encanta pelo aconchego e beleza. Mesmo em meio à estiagem e problemas diversos enfrentados por quem vive no campo, Magda afirma que é apaixonada por suas pitaias. Se tiver uma definição, eu amo de paixão, porque ela te surpreende a cada dia. Tem galinhos de nada que a gente poda, porque tem que fazer a poda. E daquele galinho de nada, ela tá botando botão, sabe? Assim, ela tem uma força de sobrevivência, assim, que é incrível. Eu amo cultivar pitaia. Amo. Além desta cultura, a família também aposta em outras áreas da fruticultura, como laranja, limão, bergamota, banana, figo, pera, maçã, abacate e ainda planejam uma estufa de morango. A família de Magda é a prova viva de que, trabalhando com o que se ama, o crescimento e o sucesso batem a porta. Que bacana, né? Bela experiência dessa família rural e a pitaia realmente é aí um fruto delicioso. Eu particularmente aprecio, gosto. E você que está em casa, gosta de pitaia também? Gosta da vida no campo, conforme a gente mostrou aí? Embora as zonas rurais, né, do nosso Rio Grande do Sul esteja passando por um momento de muita dificuldade, por falta de chuva, eventualmente por temporais também, nesse começo de 2022 não está nada fácil. Bom, nós estamos começando aqui um bloco de interatividade, justamente para ver o seu recadinho, a sua participação, espaço que a gente reserva sempre para você aqui no Telejornal NT Sul, na telinha da TV Novo Tempo. Você já sabe os canais de interatividade, né? O nosso Facebook, vou começar por ele aqui, facebook.com/TV Cachoeira. E já destaco para você também o WhatsApp, porque já nós vamos para a tela, 51997697129. Se você não mandou seu recadinho ainda, corre aí, mande sua mensagem, sua opinião sobre os fatos do dia ou algo curioso que você queira compartilhar com a nossa audiência e, claro, a gente põe na telinha. Bom, aqui no Facebook está com a gente a Vera Lúcia Barbosa. Boa tarde, amigos, estamos sempre na audiência do NT Sul. Obrigado, viu, Vera? Grande abraço para você, para toda a sua família, um bom começo de semana.
O João Kiefer está com a gente comentando sobre este totem que foi colocado na rotatória das 5 esquinas em Cachoeira do Sul e ele não gostou muito da ideia desta colocação. Aliás, tem outros telespectadores também se manifestando sobre este assunto que nós abordamos logo no começo aqui do telejornal. A Giovana Monteiro está dizendo: achei um abuso e um desperdício a instalação desse totem em um lugar público. Fazer isso para um cachorro, diz aqui a Giovana. É a opinião da Giovana, né, dos nossos telespectadores. A gente sempre respeita, como eu destaco, quem concorda, quem discorda. A gente traz justamente esta visão que o nosso telespectador tem daqueles assuntos, dos acontecimentos do dia a dia da nossa sociedade. Quem mais? Está com a gente aqui a Cristina Freitas Silva, também com a gente. Cristina, obrigado pela participação. O Luiz Augusto Gomes Lisboa, boa tarde, Daniel, todos os cachoeirenses, ótima semana para todos, sempre na audiência aqui em Passo Fundo. Obrigado, Luiz, tudo de bom para você, para os amigos em Passo Fundo, demais cidades também do norte, do noroeste do Rio Grande do Sul. Bom, daqui a pouquinho a gente fala de mais recados aqui do nosso Facebook, vai participando aí na nossa live, mas nós vamos para a tela para ver recadinhos do nosso WhatsApp. Tá com a gente aqui Ivair, de Cachoeira do Sul. Tá aí o motivo que o DENIT não tem que liberar a ponte do Fandango. Ninguém respeita decretos e normas. Vão passar carretas, até bitrem carregado. Pode ter certeza, diz o Ivair. Eu imagino que ele esteja comentando sobre esse episódio que aconteceu com o caminhão no interior aqui de Cachoeira do Sul, carregado de toras, que terminou tendo ali este acidente com a ponte de madeira. O caminhão tombou para dentro deste arroio, né, deste córrego. Quem mais? A Elisiane também está participando com a gente. A ponte da Guajuvira também está em péssimas condições. Espero que a Secretaria de Obras não espere acontecer um acidente para tomar providências. Obrigado, Elisiane, pelo alerta importante para a Secretaria de Interior aqui de Cachoeira do Sul. A gente sabe que essa estrutura de pontes de interior, elas são estruturas precárias, né? Não é de hoje, mas é importante que essas estruturas sejam melhoradas. Bom, vai participando, porque daqui a pouquinho a gente tem mais recados aqui na nossa telinha. Obrigado a você que já interagiu, que já opinou aqui no telejornal desta segunda-feira, no NT Sul desta segunda-feira. No próximo bloco, a previsão do tempo para esta semana. E ainda, Cachoeira do Sul tem mais uma vítima de afogamento no Rio Jacuí. O corpo do homem de 31 anos foi encontrado ontem. E tem também um bate-papo com um mestre e doutor em engenharia florestal sobre a situação dos nossos recursos naturais neste período de seca. O NT Sul volta em instantes. Não saia daí. Meio-dia e 33, o NT Sul já está de volta ao vivo. Boa tarde para você que está ligado com a gente, para você que está chegando, ligando a sua TV, se conectando às redes sociais, ou a você que já está com a gente desde o comecinho do telejornal NT Sul desta segunda-feira. Segunda-feira que já começa quente, novamente aqui na região central do Rio Grande do Sul. Aliás, o Rio Grande do Sul segue nessa sequência de dias extremamente quentes. Isso deve mudar lá na quinta-feira com a chegada de uma frente fria. Mas, por enquanto, o tempo continua quente, tendo uma chuvinha para aliviar um pouco à tarde. A sequência de dias quentes continua e a segunda-feira é de temperaturas altas, mesmo com as pancadas de chuva que devem ocorrer à tarde e à noite. A temperatura mínima do dia ficou em 24 graus e a máxima será de 37. Na terça-feira, o tempo fica praticamente igual. Dia de sol com algumas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima 25 graus e a máxima ainda muito alta, 38 graus. Já na quarta-feira, a probabilidade de chuva é menor, mas as pancadas podem ocorrer também à tarde e à noite. Mínima 25 graus e segue o forte calor com a máxima chegando aos 37 graus. Veja agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul nesta segunda-feira. No 13º dia da onda de calor, o estado gaúcho tem um início de semana com sol entre nuvens e com pancadas de chuva. A instabilidade é maior durante a tarde, aumentando a chance de precipitação em várias regiões. No nordeste do estado, algumas cidades ainda passam dos 40 graus, como é o caso de Santa Rosa. O calor no território gaúcho só deve diminuir a partir de quinta-feira, quando uma frente fria se aproxima do estado e traz temperaturas mais agradáveis. Confira agora as temperaturas máximas para o Rio Grande do Sul nesta segunda. Em Porto Alegre, máxima de 36. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 38.
Na região norte do estado, em Passo Fundo, 35. Na região central, em Santa Maria, 37 graus. Em Tramandaí e Torres, no litoral norte, 32 graus. Também 32 em Pelotas e Rio Grande, na região sul. Ontem de manhã foi localizado no Rio Jacuí o corpo de Joel Lessa Nunes, de 31 anos de idade. Joel se afogou no sábado à tarde enquanto tomava banho, acompanhado da esposa na área do rio, logo abaixo da ponte do Fandango, que não é oficialmente para banho e nem conta com serviço de guarda-vidas. Joel era morador do Irapuá, no interior de Cachoeira do Sul. O serviço de resgate do Corpo de Bombeiros teve reforço de equipe de mergulhadores que fizeram buscas na tarde de sábado e manhã de domingo, quando o corpo foi encontrado. O enterro foi hoje de manhã em Pelotas. Esse é o segundo afogamento de 2022 nas águas do Rio Jacuí. Bom, e com esse calor, no meio do verão, as praias são o principal ponto de lazer para muitas pessoas. No litoral gaúcho, as praias estão movimentadas. Mas o momento é de alerta com o aumento de casos de coronavírus pelo estado. Estamos no finalzinho do primeiro mês do ano e o litoral norte segue com todas as praias próprias para banho. E ainda para ficar melhor, a bandeira se manteve amarela desde o início da Operação Golfinho, indicando uma calmo e atrativo para espantar o calorão, que chegou de vez e fez muita gente invadir as praias gaúchas. E nesse final de semana não foi diferente. O tempo foi bom na maior parte do tempo. E apesar do vento nordeste que chegou na sexta-feira, as praias ficaram lotadas mais uma vez. Logicamente, os cuidados com a Covid-19 ainda são necessários. Até porque o governo do estado emitiu alerta a 12 regiões, incluindo aqui o litoral norte. Na última semana foram detectados 6.243 novos casos, sendo 2 óbitos, um aqui em Capão da Canoa e outro em Imbé. Há até o momento 709 pacientes com a doença ativa na região. E a taxa de ocupação dos leitos clínicos atingiu 58% e de UTI 95%. E não há leitos neste momento em nenhuma UTI nos principais hospitais aqui da região, que são Torres, Capão da Canoa, Osório e também em Tramandaí. Embora eles estejam buscando ampliar os espaços para acolher novos pacientes. Além dos adultos, há 5 crianças internadas na região. Os serviços ambulatoriais continuam com procura intensa e filas aguardando atendimento, com uma pressão muito grande na rede de saúde em virtude da alta demanda e a insuficiência de profissionais. Diante do problema, no último dia 20 de janeiro, a Associação dos Municípios do Litoral Norte reuniu os prefeitos e membros da Comissão Técnica da Área da Saúde da região para debater o tema e definir em conjunto as medidas a serem adotadas para combater a disseminação da doença. Dentre as medidas adotadas estão o cancelamento imediato dos eventos públicos organizados pelos municípios. Também o reforço na comunicação através das mídias sociais e da imprensa e ações de conscientização da população para evitar a concentração, na verdade, de pessoas e a importância, é claro, do distanciamento social, como medida preventiva de vidas, dos empregos e também da economia local. Esperamos que realmente as pessoas se conscientizam e que ainda estamos vivendo em um período crítico. Bom, mas deixa eu trazer também uma notícia curiosa e que fez muita gente sair de casa durante as noites da última semana para ir na beira da praia em Capão da Canoa. Isso mesmo, acontece que um fenômeno natural no mar chamou a atenção das pessoas. As ondas do mar refletiam uma cor azul cintilante, como se houvessem luzes ligadas sobre as ondas cada vez que elas quebravam em direção à praia. Segundo os especialistas, a causa desse fenômeno natural ocorre em função do fitoplâncton, que é uma espécie de bactéria marinha que causa essa bioluminescência aquática, deixando com a tonalidade azul. Quando perturbadas com as ondas ou correntes, essas minúsculas células piscam, liberando uma enorme fonte de luz que ilumina a água ao seu redor. Sem dúvida, um show da natureza. Bem, mesmo diante desse cenário de pandemia que estamos passando, é possível perceber aos poucos que estamos retomando as atividades do dia a dia.
E são em momentos como esses, onde a natureza se manifesta de forma tão linda, que temos a certeza de que tem alguém cuidando da gente. É com vocês aí no estúdio. Legal, obrigado Everson pelas informações do litoral norte gaúcho, fenômeno que realmente chamou a atenção de muitas pessoas, né, nesse comecinho do ano. E aquela velha informação de sempre, né, que ainda vai para o litoral, que faça isso com toda a cautela, com todos os cuidados, para voltar para casa também, né, tranquilamente, sem problemas neste comecinho de ano. Gente, o governo do Rio Grande do Sul paga integralmente a folha para todos os servidores do estado no próximo dia 31, o último dia do mês. O estado pagou os salários dos servidores no último ano, regularmente, até o último dia do mês, como prevê a Constituição. Ao final do exercício de 2021, o governador antecipou que, em virtude do equilíbrio das contas públicas, não via risco de novos atrasos no pagamento da folha ou de novos parcelamentos. E o prefeito de Cachoeira do Sul, José Otávio Germano, faz hoje uma artroplastia no quadril direito. A cirurgia está marcada para as 2 horas da tarde no Hospital Mãe de Deus, em Porto Alegre. O tempo de internação depois da cirurgia vai depender do processo de recuperação. As solicitações para a escavação de microaçudes e perfuração de poços artesianos no estado gaúcho devem ser feitas até hoje. Os pedidos são realizados pelos sindicatos de cada município, junto à Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural. A proposta é que sejam escavados, num primeiro momento, 10 microaçudes por município em média. Com o programa Avançar na Agricultura, cerca de 6.000 poços de água estão previstos para todo o estado do Rio Grande do Sul. A parte de contratação e fiscalização da obra fica sob responsabilidade do município. Os projetos técnicos serão feitos por meio da Emater e beneficiarão os agricultores familiares. O investimento total é de R$ 275 milhões. São 6.000 açudes, 750 poços artesianos e 1.500 cisternas. Com o prazo encerrando hoje, cada sindicato deve encaminhar os pedidos para o e-mail avançar@agricultura.rs.gov.br. A pasta entende que é necessário priorizar as comunidades rurais que mais sofrem com a escassez de recursos hídricos. Aqui em Cachoeira do Sul, o secretário Fernando Cantarelli estipulou quem deve receber os novos investimentos. 10 açudes com a dimensão de aproximadamente 1.600 metros cúbicos cada, e 7 cisternas, salientando que as cisternas elas são, de acordo com o programa, para ser usadas em propriedades que tenham avicultura, suinocultura ou pecuária de leite, por isso o baixo número de solicitação. E nós temos uma demanda muito aquém desses 10 açudes, né? Hoje, na Secretaria, já temos cadastrado, além dos açudes que normalmente a nossa patrulha agrícola mecanizada, ela faz o açude novo, reforma algum açude já existente, né? Temos uma demanda de 53 novos açudes, certo? Vamos conseguir atender, então, 10 com esse programa. Bom, e a estiagem no Rio Grande do Sul já não é mais novidade, isso há algum tempo. Mesmo cidades banhadas por rios, como Cachoeira do Sul, já percebem a necessidade de racionar o consumo e a destinação da água. A repórter Helena Caetano convidou o mestre e doutor em Engenharia Florestal, Fernando Bernal, para falar sobre a situação dos nossos recursos naturais e se tem um caminho para que a gente não fique sem eles. Com permissão do DENIT, eles gravaram junto à barragem Ponte do Fandango. E a gente veio nesta tarde, aqui, abaixo da Ponte do Fandango, junto à barragem, junto à eclusa Ponte do Fandango, um dos locais que tem chamado muita atenção das pessoas, através de fotos e vídeos que a gente vê nas redes sociais. O baixo nível do rio aqui se reflete bastante, né, Bernal?
Te pergunto, tu com o tempo que tu tens, com a formação que tu tens, né, com o conhecimento que tu tens sobre o Rio Jacuí, como é que é ver o rio desse jeito? Como é que é ver a situação em que se encontra o nosso rio hoje? Muito pouca água, muito baixo, né? Lena, na verdade o que nós temos visto agora aqui é vamos dizer assim, o coroamento do insucesso da gestão de recursos hídricos, né? Nós temos visto aqui que o Estado tem falhado demais na questão da condução do processo de gerenciamento dos recursos hídricos. Nós temos hoje estruturas que podem garantir melhor a sustentabilidade de gestão, mas nós temos uma baixa quantidade de investimentos que são capazes realmente de fazer as obras necessárias para a regulação desses fluxos hídricos, né? Nós temos, na verdade, duas formas diferentes aí de tratar a questão da água, né? A primeira delas diz respeito exclusivamente aos sistemas ambientais naturais. Então é preciso que se garanta uma quantidade bem significativa de água dos sistemas naturais para que o meio ambiente não sofra demais como tem sofrido nessa última estiagem que nós estamos passando por agora. Como é que se faz isso? Se faz isso, na verdade, separando bem o processo de gestão entre o que é água para o setor produtivo e o setor de consumo da sociedade, com a água que é destinada para aqueles fins de preservação e reservação de água para os ecossistemas naturais. Água para a lavoura, para a indústria e para o consumo humano tem que vir de reservações separado. Não pode ser dos cursos hídricos naturais. Isso nós temos que entender isso aí, temos que fazer investimentos pesados nessa área, porque senão não tem solução. Para ter uma ideia, Lena, assim, nós temos aqui no estado do Rio Grande do Sul, em média, chove 1.600 milímetros de chuva por ano. Isso equivale a uma altura de 1,60 m de água que cai todos os anos no Rio Grande do Sul. Alguns anos mais, outros menos, mas em média é isso aí, de 1.300 a 1.800 milímetros. Essa quantidade de água, ela cai, vai para o sistema hídrico e vai para o final para o mar. Na verdade, essa água precisaria ser reservada na sua origem, para que a parte dela fosse realmente para o sistema hídrico natural, parte dela atendesse às garantias da produção do setor econômico, mas também parte dela fosse usada para reguladora de fluxo, para garantir que no futuro, nesses momentos que nós estamos passando como agora, de falta de água, nós tivéssemos como aportar água dentro do sistema. Se nós não cuidarmos da água agora, nós não teremos futuro. Que é isso que está acontecendo hoje aqui, está deixando de ser uma raridade. A gente tem visto que em todo o mundo tem pipocado uma quantidade absurda de inversões em termos de oferta e disponibilidade de água. Claro que nós estamos aqui ainda no fenômeno que é o balanço de El Niño e Laninha, né, que se contrapõe sempre no sentido de que um sobrecarrega de água e outra rareia, né, rarifica a água. Esses dois sistemas são naturais, não vão mudar com a ação do homem. Mas o homem tem que aprender a lidar com eles para que quando um esteja ocorrendo, ele tenha condições de se precaver do sistema e conseguir produzir soluções que sejam adequadas a essa sistemática. Fora disso, não tem realmente o que fazer. Aí sempre é um jogo, por exemplo, nós estamos agora numa seca enorme aqui, falta água, estamos num déficit hídrico monstruoso. Se amanhã chover, e aí a chuva cair aqui e em abundância, depois da manhã se esqueceu esse problema da seca, ele deixou de ser um problema. Isso é uma questão cultural. E aí tem outro detalhe, Fernando. Aqui a gente está vendo, vou chamar a tua atenção para um outro detalhe para o telespectador entender. A gente está vendo aqui, ó, a barragem, Ponte do Fandango, que já não cumpre mais com a sua meta, com o seu objetivo de barrar, de conter água, enfim, já faz bastante tempo, precisa de reforma. O DENIT, inclusive, já prometeu isso para a Cachoeira, espera-se que se cumpra. Mas aqui a gente percebe, o Hermes pode chegar mais pertinho aqui, com relação a muitas pedras, né? Que logo que a gente chegava aqui, tu comentou, inclusive, olha aqui ó, a visão original da Cachoeira do Fandango, que não tem água. E aqui, alguns anos atrás, era a subida dos peixes, em época de piracema, reprodução e tudo mais. Então, tudo isso que a gente está vivenciando agora tem reflexos além da questão só da falta d'água, que prejudica muita gente, mas a questão do próprio rio, da sobrevivência do próprio rio com relação ao seu ecossistema, com relação aos peixes principalmente. Sim, com certeza é essa a leitura.
Mas é o que eu venho dizendo, que nós precisamos separar o que é o recurso hídrico para o sistema ecológico, o sistema natural, da necessidade do recurso hídrico para o sistema artificial, que seriam as lavouras, as indústrias. Esse é o ponto fundamental. Esse é o ponto fundamental, porque não for assim, nós não podemos estar fazendo interferência, por exemplo, num rio como esse aqui agora, no sentido de pensar em fazer captação de água daqui para atendimento de lavoura. Precisamos pensar em reservar água em outros sistemas para que as lavouras sejam atendidas pelos sistemas artificiais. Só que isso depende de uma política pública mais agressiva, no sentido de fazer investimentos consistentes em barramentos. A gente vê, por exemplo, assim, há décadas atrás, muitas décadas atrás, o Estado já chegou a pensar nisso aí, tanto é que projetou grandes barragens, como a barragem do Capané, que teve um papel mais importante que tem hoje, ainda na questão da disponibilidade de água, mas foi significativo para isso. E esses grandes sistemas de barragem, nem todo investimento precisaria ser no montante e no tamanho da dimensão de uma barragem como a barragem do Capané. Mas barragens menores e mais pulverizadas talvez tivessem mais eficiência. E que perspectiva tu vê para que isso se resolva, para que essa situação se modifique, esse panorama? Quem precisa provocar mudança é a sociedade. A sociedade tem que entender que esses fenômenos eles não são cíclicos assim, simplesmente que choveu, terminou o problema. Ele choveu, ele amenizou o problema e ele vai voltar a se repetir dentro de um pouco ou muito tempo, mas ele vai continuar repetindo. Se nós passamos para o sentido inverso da coisa, na enchente, na cheia, é a mesma coisa. Ela não vai deixar de acontecer no ciclo ao longo do tempo, simplesmente porque ele deu uma enxurrada, uma enchente e daqui a pouco ela baixou a água. Nós precisamos começar a pensar no sentido de ter prevenção para aquilo que se quer. Mas essa importância tem que ser compreendida pela sociedade e quem tem que exercer o poder de pressão nisso é a própria sociedade mesmo. Fernando, tem um outro aspecto, a questão comportamental. A gente está falando em várias situações com relação ao momento que a gente está vivenciando agora. O rio está baixo, aparece lá na margem, o Hermes pode mostrar muito mais areia do que água, quer dizer, está avançando para o leito do rio por causa da seca, as pessoas aproveitam num dia quente como esse, mas também um aspecto de comportamento das pessoas que no fim do dia a gente vai verificar em vários pontos mais frequentados aqui do Rio Jacuí, muito lixo, quer dizer, as pessoas reclamam, as pessoas não cuidam também, e isso, no momento que chove, tem um reflexo, e aí também é um outro aspecto que se observa, né, com relação ao comportamento das pessoas, que também vai refletir aqui. Mas com certeza, Helena, exatamente essa é a leitura, porque o engajamento da sociedade, é que vai, como nós estávamos comentando antes, o engajamento da sociedade é que vai fazer a diferença. E a diferença vem na hora da cheia e vem na hora da seca, né? O fato das pessoas não terem hoje a mínima percepção do que acontece quando ela descarta irregularmente os seus resíduos, é que faz com que as pessoas se descomprometam com a solução. Se a gente deixar uma enchente qualquer aqui dentro, deixar ela baixar e sair pelas margens desse rio, nós vamos ver todas as árvores enfeitadas como se fosse um pinheirinho de Natal, com sacolinhas brancas penduradas por ela. Dá uma tristeza de se ver isso, né? Dá uma tristeza, infelizmente. E as pessoas não compreendem isso e só vão compreender quando eles começarem a participar mais ativamente e vivenciar mais o próprio rio. Porque ninguém ama o que não conhece. Então é preciso que as pessoas conheçam o rio, é preciso que as pessoas venham no rio, é preciso que essa ponte aqui tivesse mais aberta à população, que outros locais se qualificassem, por exemplo, para balneabilidade. Porque eu sou um defensor da balneabilidade ao longo do rio, desde que com qualidade, né? Não pode simplesmente pegar uma mancha de areia daquelas ali e dizer assim, isso que virou um balneário. Não, não é assim, né? Isso é um espaço potencial para um balneário, que vai demandar uma infraestrutura maior, mas que é necessário para que a população conheça e conviva com o rio. Que a partir daí elas começam a se indignar, começam a enxergar uma latinha que estava flutuando, conseguiu ver uma sacolinha que não devia estar ali, e essas coisas vão ficando no seu imaginário, que daqui a pouco ela começa gradativamente a perceber que aquela sacolinha que ela botou perto da boca de lobo da sua casa, acabou vindo para dentro do rio aqui, e quem sabe vai parar lá em Rio Pardo, como nós estamos recebendo lixo que vem de outras comunidades. Então eu insisto muito na questão de que a participação da comunidade, a sociedade se apoderando dessa discussão, ela vai fazer diferença.
Esse é o caminho. Porque os políticos, todo o sistema político em si, ele se move pela pressão da sociedade. E se a sociedade não compreende o que está acontecendo, ela não vai ter compromisso com a mudança. Se ela está comprometida com a mudança, o sistema político também se ordena para atender essa demanda. Então tudo passa pela mão da sociedade. É um efeito dominó, efeito cascata. É verdade. Fernando, obrigado por esse bate-papo. O sol está quente, mas foi necessário a gente gravar daqui no sol torrencial para mostrar para vocês um pouquinho dessa raridade, dessa preciosidade que infelizmente agora está convalida, está faltando água, está faltando chuva, a gente espera que a situação se normalize logo, mas a intenção, o objetivo era esse. Conversar um pouquinho e mostrar para vocês os reflexos disso e o porquê também, né, Fernando, que isso está acontecendo e a quem cabe a responsabilidade e também seguramente a responsabilidade de cada um para que tudo isso possa, a médio ou longo prazo, quem sabe, se transformar e a situação melhorar. É o que se espera. Obrigada, viu? Mais uma vez, obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigado, Alena, pelas informações tão importantes nesse momento de seca, de estiagem aqui no Rio Grande do Sul. Rio Jacuí, como a gente viu, bem baixinho, inclusive melhorou um pouquinho o seu nível nos últimos dias, mas tem outros riachos também, né, arroios no interior aqui de Cachoeira do Sul e de outras regiões do estado do Rio Grande do Sul também, alguns inclusive sem nenhuma lâmina d'água praticamente em função dessa situação que nós estamos vivenciando e torcendo, né, para que isto melhore o quanto antes. Bom, nós estamos chegando a mais um bloco de interatividade, vamos ver os recados da nossa audiência, do nosso telespectador, da telespectadora, o seu recadinho aqui na nossa telinha, aqui no nosso Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. O Daniel Costa, grande Bernal, sempre um privilégio te ouvir e aprender contigo, um abraço. Obrigado, Daniel, pela sua participação com a gente aqui no NT Sul. O Molisson Machado, bom retorno, Daniel. Obrigado, Molisson. Obrigado pelo carinho, pela companhia de sempre com a gente aqui no Telejornal NT Sul. A Maiara Moraes está com a gente. O Cláudio está dizendo boa tarde, até quando esse calor sufocante? É verdade, né, Cláudio? Não tá fácil esse calorão, cada um se vira como pode procurando algum tipo de água, quem tem piscina plástica, né, algum tipo de água, banho de mangueira, seja o que for, para refrescar um pouquinho nesse calorão aqui do Rio Grande do Sul. Lorete Tati Castro, boa tarde. Quem mais? A Maquelen Nunes, boa tarde. Linda a homenagem que fizeram para o cachorrinho Bruno. A Lindsay Rosa também está perguntando qual foi a pena para quem matou esse cachorrinho. Na verdade, a pessoa passou por um processo administrativo, mas não teve uma pena mais significativa. Obrigado, Lindsay, pela participação. Vamos para a tela? Tem mensagens aqui no nosso WhatsApp. O Antônio Marcos, banho de chuva abençoado na tarde de ontem. Tem foto aí do Antônio, a filha dele, que legal, né? É isso aí, banho de chuva faz a diferença. Olha aí, ó. Mais um dos métodos, como eu comentei antes, aí para refrescar um pouquinho desse calorão. Banho de chuva. Obrigado, Antônio, pela participação e por compartilhar esse momento aí tão bacana com a gente. Quem mais? Lúcia Corina, minha Leti, adora picolé de melancia que faço para ela se refrescar. Tem vídeo? Olha aí que vida boa, hein? Esses cachorrinhos estão com a vida boa demais aí. Aí o picolé de melancia para refrescar um pouquinho também do calorão, né? Tá aí a cachorrinha. Obrigado, Lúcia, pela participação, por mandar aí também este vídeo pra gente. Grande abraço para você e para toda a sua família. Quem mais? Cristina Guedes, Cachoeira do Sul. Eu amei porque acho que os animais merecem carinho e cuidados, não devem ser maltratados. E a Cristina manda foto pra gente aí do seu bichinho também de estimação, né? Legal, obrigado aí por compartilhar a foto. Eles fazem parte da família da gente. Obrigado a você de casa pela participação por aqui. O NT Sul está terminando, mas você pode acessar tvcachoeira.novotempo.com para outras informações e para rever as nossas reportagens. Ótima tarde para você e a gente se encontra de novo amanhã ao meio-dia aqui na telinha da Novo Tempo. Até lá, tchau!